Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, Google Plus e também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço às pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com patrocínio de Empório do Bacalhau, que além da maravilhosa bacalhoada e bolinhos de bacalhau, serve uma imensa variedade de pratos à la carte, salgados ao forno e doces portugueses. Às quartas e sábados, servem a famosa feijoada light com guarnições de primeira qualidade. Empório do Bacalhau, preço justo, qualidade e simpatia é a nossa marca. O Empório do Bacalhau fica na rua Santo Amaro, número 382, telefone 3101-8105. Inclusive, é o local onde a nossa galera faz o happy hour todas as sextas-feiras até às 20 horas. Apareçam por lá e venham tomar umas geladas conosco. Seja um padrinho ou madrinha do NetoCast. Agora ficou mais fácil você apoiar o projeto do NetoCast. A partir de R$1 por mês, você ajuda o NetoCast a continuar trazendo informações e entretenimento para as redes sociais. Vejam também as recompensas para os padrinhos e madrinhas que colaborarem acima de R$5. O conhecimento é nossa melhor arma. Acessem www.padrim.com.br/NetoCast. O NetoCast também está no apoia.se. Apoie o nosso projeto a partir de R$1 por mês acessando apoia.se/NetoCast. Veja também as recompensas para os apoiadores que nos ajudarem a partir de R$5 por mês. apoia.se/NetoCast. Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do NetoCast, Pensador Louco, do podcast Som no Caixão e Desleituras. Acompanhe o trabalho do Pensador Louco nas redes sociais e também pelo www.pensadorlouco.com. Olavo Montenegro, do Tambacast, podcast produzido diretamente da Amazônia para os ouvintes do mundo inteiro. Acompanhe o Tambacast pelas redes sociais e também pelo site www.tambacast.com.br. Alexandre Ciufi, grande amigo aqui da Bela Vista, colaborador aí financeiro do NetoCast, assim como também nas pautas do NetoCast aí com sugestões de temas bem bacanas mesmo. Emerson, do Megafono, a plataforma que irá lhe ajudar a elaborar seu próprio podcast do zero. Acessem www.megafono.io. Repetindo, www.megafono.io. Garcia, amigão aqui de São Paulo, presença marcante na podosfera por seus comentários e apoio contínuo aos podcasters, assim como frequentador também lá do Boteco Virtual. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o NetoCast no ar. O conhecimento é nossa maior arma. É isso aí, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do NetoCast ao vivo. Hoje nós estamos fazendo um programa especial aí, com a hashtag aí, o podcast é delas, né? Afinal, a podosfera toda está engajada nesse sentido. E hoje nós temos aqui a presença da nossa queridíssima amiga Vanora. Tudo bem, Vanora? Opa, tudo bom? É isso aí. Vanora, como é que vai ser o giro de hoje? Hoje o giro é delas. É isso aí, hoje o giro é delas. Legal demais. Bom, Vanora, a gente tem que explicar para o pessoal que nós estamos ao vivo,
que as pessoas podem participar diretamente pelo chat do Spreaker e também quem quiser deixar o seu áudio lá no grupo do Telegram do NetoCast, nós disponibilizaremos os áudios aqui em tempo real. A gente dá o play e o áudio das pessoas que estiverem acompanhando a gente ao vivo poderá ser transmitido em tempo real. Então, qual o objetivo de hoje? Nós vamos abrir as páginas de internet, assim como um giro NetoCast normal, mas hoje o giro é delas, certo? Tentamos aí juntar mais meninas, mas infelizmente todas estão com seus compromissos, e a Vanora ponta firmaça, certo? Tá aqui participando, já selecionou algumas notícias interessantes. Vanora, qual é a primeira aí que você separou pra gente aí? A primeira vem do nosso portal Olhar Digital e é da área de ciência. Ela fala o seguinte, que pesquisadores criam vidro capaz de converter energia solar em eletricidade. Caramba, meu, que legal. E aí, o que mais que tem aí? Uma equipe de cientistas do Lawrence Berkeley National Laboratory criaram um painel de vidro fotovoltaico capaz de absorver energia solar e converter em energia elétrica. Segundo estudo publicado pelos pesquisadores, ao longo prazo o material pode ser usado para substituir a maioria dos painéis tradicionais, criando prédios ou carros capazes de gerar sua própria eletricidade. Caramba. Esse vidro, ele é revestido por um líquido semicondutor, que ele tem um monte de compostos químicos, como césio e iodeto de chumbo. Aí, em temperatura ambiente, ele é bem transparente, permitindo aí uns 82% de passagem de luz. Mas quando aquece até 105 graus Celsius, ele assume uma coloração alaranjada e se torna mais opaco, deixando passar apenas 35% da luz. Caramba, e aí o resto é retido e converte em energia? Isso, porque quando ele é exposto à luz do sol, ele acaba convertendo esse calor em energia elétrica, que ela pode ser aproveitada pelo sistema elétrico da casa, do carro, da empresa. Isso é bacana aqui em São Paulo, porque você vai nesses centros comerciais, são vários prédios com aquelas fachadas todas espelhadas. Então imagina o ganho. Sim. E a economia que a gente não ia ter de energia. E ainda passar menos calor para dentro dos locais onde tem esses vidros. Interessante, coisa de alguns 15, 20 dias atrás, eu fiz um podcast sobre uma estrada chinesa que me parece que estava usando essa mesma tecnologia. Eles iam fazer alguns quilômetros aí de asfalto e eu acho que estavam usando essa mesma tecnologia aí desse vidro como revestimento. Tinha uma camada de asfalto, né, diferente, depois vinha essa camada de vidro e, aliás, minto, a camada de vidro ficava em cima, porque ele também tem um asfalto transparente que exatamente ia deixar passar essa questão aí da luz, né? Eu acho que é a mesma tecnologia. Bom, de qualquer forma, é um puta de avanço. E eles deram aí no site, Vanora, qual a previsão de implementação disso? Ainda não tem uma previsão exata, porque assim, eles estão em pesquisa. Por enquanto, ele só converte cerca de 7% da energia que chega para energia elétrica aproveitável. Aí, o que eles estão tentando fazer para que seja mais viável para começar a comercializar é que ele comece a gerar 10% do que ele recebe em energia. E também resolver questão de temperatura e estética. Ah, interessante. Porque hoje em dia ele aquece, começa a converter em energia a 105 graus. Eles estão tentando baixar para 50, que é a temperatura média que chega em um painel de um carro num dia de sol ou de um painel de vidro na lateral de qualquer prédio comercial. E a implementação, o site informou onde seria feito, em que país que seria feito isso? Ou não falaram? Não chegaram a informar qual país mesmo, mas eu acredito que, por ser em Berkeley, deve ser alguma coisa nos Estados Unidos mesmo. Apesar de ser uma equipe bem multidisciplinar que está trabalhando nisso. E a parte estética seria da cor, né? Sim. Porque, por enquanto, eles só conseguem deixar o vidro vermelho, laranja ou marrom quando aquecido. Então eles estão tentando ver se consegue deixar com alguma outra cor. Mas o bacana é que
Se eles conseguirem fazer essa regulagem de temperatura, as janelas dos prédios vão ser transparentes de manhã e vai ir escurecendo conforme o dia fosse esquentando. Putz, é verdade, tem janela de prédio. Eu tava pensando, na hora que você falou, tava pensando só em questão de estrada, que eu acho que eu fiquei preso no tema anterior lá. Mas, nossa, imagina edifícios feitos disso aí, meu. Vai ser muito legal mesmo, porque se eles conseguirem, porque aí, no caso, quanto mais transparente, mais a luz passa e mais gera energia, né? Então, sim, aí, se ele vai começando a ficar escuro durante a noite, vai ficar legal, porque você acaba ficando... Como é que chama aquelas lentes que a gente tinha nos óculos antigamente? Sabe? Era que... Não sei se ela é polarizada, mas ela, tipo... tinha uma propaganda delas na TV que era, nossa... Estou no interior, Transitions. Lente Transitions. Isso, você sai, Transitions. Nossa, virou um óculos escuro. Meu Deus. Aí você entra em casa, tá tudo claro. Pô, você sai na rua de óculos escuros, dali a pouco você entra dentro da tua casa e teu óculos está claro. Bom, mas o legal de tudo isso aí é justamente essa captação de energia. Eu acho que é um caminho sem volta, né, Vanora? Não tem jeito, cara, porque... Não tem mais condições de a gente ficar dependendo tanto de hidrelétricas. O sacrifício ambiental que essas hidrelétricas... Ok, a gente está usando, graças a Deus a gente tem. Mas imagine esses países que não tem tanto recurso hídrico igual a gente, né? E eu estava vendo até uma reportagem que... essa questão de você ter essa água de reuso, vamos supor, quando você vai fazer mineração, de extrair petróleo, esse tipo de coisas, tem aquela água de reuso que não tem muito para onde ir, então eles meio que chucham na terra de novo. Só que nessa de empurrar toda essa água para a terra, eles estão causando espécies de fissuras nas placas tectônicas. Então, se você der uma olhada no mapa dos Estados Unidos, nesses últimos 50 anos, a incidência de terremotos em algumas áreas que não tinha aumentou por conta disso. Entendi. Deve causar até assoreamento também, né? Porque à medida que você joga a água para dentro de novo da terra de uma maneira não natural, ela vai levar terra junto, né? E aí o assoreamento é inevitável, né? Não tem jeito. Bom, Vanora, é a primeira vez, olha, antes de mais nada, muito obrigado por estar participando aqui ao vivo do NetoCast. Salvo equívoco de minha parte, você foi a primeira menina que participou, certo, do NetoCast ao vivo. Muito obrigado pela consideração, certo, de você estar aqui. A Vanora ela costuma participar de outros podcasts, né, Vanora? Pode fazer o seu jabazinho aí, vamos lá. Sim, eu estou em TCC ou alguma... E faço meus passeios eventuais aí pela podosfera quando chamam. Como, por exemplo, a gente está preparando um episódio muito especial também pro podcast com o Necrofilme. A gente escolheu um filme muito... Invadindo a sua casa.
Yo no creo en brujas, muchacho. Yo no creo. Yo no creo en brujas, muchacho. Yo no creo en brujas, pero que las hay. Yo no creo en brujas, muchacho. É isso aí, galera! Abalo sísmico do Gamera, aquele sonzão pra transformar caspa em mandiopan. É isso aí. Vanora, gostou do som, meu? Nosso amigo Marcos Reik, lá de Jundiaí. Aqui do ladinho. Nunca tinha ouvido. O Marcos... É gostoso saber que o Rock não morreu, que ainda tá vivo, né? Tá vivo e detalhe, Marcos é de Palmital. Nossa, um conterrâneo! Conterrâneo, lá só sai nego bom demais da conta. Olha aqui, ó, eu trouxe aqui também, olha, que Vanora, olha que legal isso aqui, ó. Uma notícia aqui que eu vi aqui, a fonte aqui do IDGenal. Olha aqui, seu parceiro pode estar colocando em risco seus dados. Saiba como se proteger. Olha aqui, ó. Compartilhar a responsabilidade pela segurança na internet pode não parecer muito romântico, comenta Dmitry Aleshin, vice-presidente de marketing de produtos da Kaspersky Lab, né, que é aquela que faz o antivírus lá. Mas é algo que deve estar no topo das prioridades dos casais que compartilham acesso à vida online um do outro. Ressalta aqui o estudioso aqui, né? A constatação tem fundamento em uma pesquisa que a empresa de cibersegurança fez recentemente com foco no comportamento de casais que diz respeito à segurança online de dispositivos compartilhados. De acordo com o estudo, olha aqui, ó, 82% dos casais dividem algum dispositivo. 8 a cada 10 casais dividem seu computador e metade divide acesso ao seu smartphone. Além disso, 77% dos casais dividem alguma coisa online, seja para entretenimento, compras ou outros tipos de atividade online. Por mais que você ame seu namorado ou namorada, pode ser que ele ou ela coloque em risco sua vida digital quando compartilhada, alerta Kaspersky. O conselho, a segurança online deve ser uma responsabilidade pensada em conjunto. Olha aqui, ó, você pode ser a pessoa de risco. Ó, como tudo na vida, sempre tem alguém que sabe mais de alguma coisa do que você. No caso da cibersegurança, quando os participantes foram questionados, metade, ou seja, 57%, disse que em um relacionamento estão mais preocupados com sua segurança em atividades online do que com a do seu parceiro. Aqueles que se classificam como os mais entendidos no mundo online afirmam que normalmente ajudam seu parceiro, sendo que 94% dessas pessoas dizem colaborar com questões de tecnologia. Enquanto essa ajuda pode ser indesejada, né? A pesquisa mostra que 1/3 das pessoas, ou seja, 31%, que sabe que seu parceiro é melhor em TI, evita pedir ajuda quando se envolve em alguma situação complicada. Esse tipo de situação é comum, já que as pessoas têm um comportamento de risco no universo online. Por exemplo, se conectam a um Wi-Fi, mesmo não sabendo se é seguro, ou seja, 58% representa essa faixa, baixam arquivos de sites desconhecidos, 41%, ou até mesmo deixam um dispositivo em algum lugar público sem alguém de confiança para tomar conta. Isso aqui representa 32%. Deixando vulneráveis não apenas seus aparelhos, mas também seus dados. Vanora, por exemplo, eu e a Patrícia, a gente costuma compartilhar algumas coisas no Google Keep, como tipo lista de compras. O que eu represento, eu que sou, no caso, aí o mais, entre aspas, entendidinho aí de TI,
a gente sabe que isso não representa algum risco à segurança. Mas essa questão de compartilhamento de notebook, compartilhamento de celular eu acho meio difícil, né, Vanora? Como é que é a sua situação aí com o Garcia? Fica aqui um abraço pro Garcia. Vocês compartilham algum dispositivo? A gente compartilha, sim. A gente compartilha iPad, às vezes, quando ele precisa ver alguma coisa, computador. Mas, assim, em relação às senhas, um tem acesso ao celular do outro e tal, sabe as senhas, mas a gente tem posturas muito diferentes. Eu já sou uma pessoa que tem um gerenciador de senhas, uso o OnePassword e tal, coloco as senhas tudo arquivadinhas. Já o Garcia é aquela pessoa que, assim, eu tenho uma única senha para tudo e é isso. E caramba, eu então, sou assim. Então, eu sei que tem. Porque... Então você, entre aspas, é a mais entendidinha de TI. Por aí, que eu tenho mais paciência também para isso. Sim, porque sem ele, dúvida. Eu nunca tenho nada de muito relevante ou dado muito sensível que eu possa perder aí pela internet, então ele não tem essa encanação. Eu já me preocupo mais com isso por ser uma pessoa pública, por estar trabalhando com... Enfim, com a minha área de atuação, com artes online, então a gente tem uma preocupação maior. Mas ele, mesmo não sendo tão entendidinho de TI, é muito difícil ele ter comportamento de risco que nem esse, de se logar em um Wi-Fi que eu não sei onde é que é, sair clicando nas pop-up maluca. Entendi. Isso eu acho que costuma ter muito mais problema quem aderiu depois a internet, que não pegou o começo de quando tudo era muito complicado. E mesmo porque o Garcia ele, por exemplo, o Garcia, se tem Facebook, usa pouquíssimo, tem pouca interação. O Garcia é o tipo da coisa que, eu tenho, mas, tá lá, entendeu? E tô, tipo, me lixando pro que tá lá, entendeu? Eu acho que ele... A questão de segurança também vai do grau do envolvimento que a pessoa tem. Igual você disse, eu, por exemplo, com advocacia, podcast e tudo mais, a minha vida é um livro aberto, mas eu não temo pelo que acontece. Por exemplo, vamos pegar meu CPF, desde que não seja o meu número do cartão de crédito. Que é mais preocupante. Né? O resto, meu CPF tá numa pesquisa da Receita Federal, no protestos online, você pesquisa, você vai ter, entendeu? Então, o que acontece? Eu acho que é muito também, igual o Garcia, por exemplo, se ele não fornece dados, ele não tem preocupação nenhuma em questão de que dados serão acessados, né? Se eu não quero me preocupar com os ovos, eu não crio galinha, né? Essa é bem a postura dele, mas eu acho que essa é uma matéria bem pertinente, principalmente agora nessa semana de, mais uma vez, descoberto um grande furo de vazamento de informações sensíveis daí do Facebook, que muitas vezes a maior parte das pessoas dentro da rede social não entende muito o que ela tá cedendo de informação. E é uma coisa importante para a gente saber que se a gente não está pagando por um serviço, o pagamento é a gente, são nossos dados. Exatamente. Então, tem que ver até que ponto vocês estão a fim de vender os dados e tal. E continua tendo essa preocupação constante, porque é um caminho sem volta. Cada vez mais. Para você ver o grau de, por exemplo, enquanto afetava só a minha vida, a vida da Patrícia... A Patrícia trabalha com evento, todo mundo sabe disso, então o Facebook dela bomba, aquelas coisas. Só que aconteceu o seguinte, com a vinda da bebê, a Helena, o que aconteceu? A Patrícia começou a postar fotos, eu falei, Patrícia, não poste muitas fotos, tal. Não, tô pensando, posta de vez em quando só, porque a gente não sabe qual o grau do maluco que vai estar do outro lado acessando e vendo essas fotos. A gente está colocando a foto online de uma maneira totalmente descontraída para que as pessoas compartilhem de nossa alegria, mas de repente tem algum doente, né? Que possa estar, entendeu? Mirabolando ideias diferentes com isso. É diferente de você chegar assim com aquelas coisas que eu acho breguíssima de ficar postando foto de prato de comida. Porque ninguém, né? Porque ninguém posta foto de um ovo frito. Não. Come ovo frito todo dia, mas ninguém posta foto disso. O nego vai chegar assim, vou viajar pro Nordeste e posta aquela lagosta, né, inteirona. Agora sim eu vou postar, porque as pessoas precisam saber que eu tô comendo lagosta. Agora o ovão, o zoiudo, né, que a gente fala, o zoiudão,
Aquele bife a cavalo, ninguém posta. O miojão ensopado lá no meio daquele caldo de coruja, ninguém posta, né? E a segurança, eu acho que esse estudo é mais ou menos isso, porque sempre tem a gente com os familiares, a gente sempre tem essa questão mesmo. Pô, um smartphone, ó, me dá tua senha. Você vê uma coisa que é interessante. Por exemplo, eu e a Patrícia, nós compartilhamos as nossas localizações no Google Maps. A pessoa fala, mas pera um pouquinho, é desconfiança? Fala, não é desconfiança nenhuma. Mesmo porque se a pessoa for fazer algo errado, ou eu ou ela, vai fazer de qualquer forma, entendeu? A questão é, por exemplo, uma vez a gente estava aguardando a chegada dela, a gente sabia que ela estava voltando de um evento na madrugada, eu estava na casa do Valdo, meu sogrão, fica aqui um abraço para ele, e a Patrícia, a gente estava seguindo ela no caminho do trajeto, tá chegando, já tá no 9 de julho, pá. Aí chegou um momento que ela parou ali na 9 de julho, e como as antenas têm uma certa restrição de 100 metros, alguma coisa, pronto, ficamos preocupados que tem uma escadaria ali muito perigosa, eu acho que você e o Garcia já conhecem aquelas escadarias ali da 9 de julho, eu falei, pronto, a menina foi assaltada, o celular dela não sai de lá. Aí o que aconteceu? Ela estava no mesmo prédio que a gente, e num andar diferente na casa das tias dela, e eu e o Valdo já correndo lá pra escadaria, achando que tinha acontecido alguma coisa. Então esse é o aspecto legal. Aí a gente mandou mensagem, não respondia, demorou, mas depois atendeu e falou, pô, tô aqui no 7º andar, tal. Falei, porra, meu, responde pra gente, pô. A gente tava, mas vocês estão me acompanhando aí. Eu falei, pô, apareceu aqui, você não responde, a gente achou que você tinha sido assaltado, seu celular já não tava mais com você. Ou seja, a gente sempre pensa no pior, né? Então acontece, esse é o lado seguro do compartilhamento de dados, entendeu? Você compartilhar uma lista de compra no Google Keep, você compartilhar a sua localização no Google Maps, para de repente, poxa, Garcia, eu vou fazer um rolê em tal lugar e eu pretendo voltar a tal hora. Você chega assim, passou tipo assim 1 hora daquele lugar e você não chegou, o Garcia vai lá no mapa, pô, cadê ela? Não, tá chegando, deve ter atrasado, tá vindo aqui, tô percebendo que ela está se locomovendo. Então é diferente. É o compartilhamento consciente, né, Vanora? Sim, a gente tem um hábito aqui, mesmo na época quando eu fazia mais shows noturnos mesmo, que tinha que voltar de táxi, a gente, sempre quando eu pegava um táxi, seja um Cabify, um Uber ou até o 99, eu dava aquele print na tela dos dados do taxista, a hora que eu entrei, e mandava para ele. E da mesma forma, eu tenho esse costume de compartilhar com ele a localização, principalmente quando eu vou para fisioterapia, alguma coisa assim, porque por conta da fibromialgia, às vezes eu tô muito ruim, muito debilitada, e ele sabe se aconteceu alguma coisa, se eu parei em algum lugar. Mas são formas, a gente tem que ver essa questão dos dados e da segurança, de a gente usar de uma forma que beneficie a gente, já que não tem volta, e não acabar sendo escravizado por essa toda ideia nova de compartilhamento de dados que está acontecendo. A gente está se adaptando também, é uma situação nova para todo mundo, tanto para quem está criando essas tecnologias, quanto para a gente, quanto ser humano que está vivendo num mundo cada vez mais digital. Isso aí, ou seja, gente, a questão é, a tecnologia tá para ajudar a nossa vida, facilitar a nossa vida. Mas não exagerem, porque o que acontece? Você tem que fazer tudo de maneira consciente. Porque é o que você falou, Vanora, igual a questão do vazamento de dados do Facebook. Se você não está pagando nada, o prêmio é você, né? Foi isso que você disse, né, Vanora? Se você não paga nada, o preço é você. São seus dados, são as propagandas que serão divulgadas na tua timeline, são os e-mails que você vai receber. Eu vi coisas de bebê. Daqui a pouco você está sendo bombardeado com anúncios de produtos para bebê e não sei o que lá. Ou seja, os dados estão sendo utilizados, né, Vanora? Não tem mais volta, gente. Sinto muito. Exato. Pronto, definiu tudo. Não tem mais volta. A questão é essa, é como você vai administrar esse problema. É uma solução por um lado, e toda solução por um lado vai prejudicar alguém do outro lado. Então, no caso aqui, nós temos a solução que do dia a dia, mas na realidade nós somos a solução de ganho monetário, de ganho financeiro para as grandes empresas. Então é isso. A questão é quanto você vai revelar da sua vida.
Entendeu? Se o seu Facebook tem lá... Eu acho o seguinte, Vanora, não sei se você também é assim. Eu coloco dados profissionais, eu tenho meu telefone fixo lá, tenho meu celular, mesmo porque qualquer um que consultar na OAB lá, meus dados estarão lá, certo? Para saberem que eu realmente existo, sou um advogado, que estou lá, não sou fake, não sou rábula, não sou nada. Fica aqui um abraço pro William Vulto, que fez um excelente podcast essa semana a respeito de liminares. Fica aqui um grande abraço para ele. Então o que acontece? A gente tem que, por exemplo, nós somos pessoas públicas, entendeu? Bem ou mal, nós somos pessoas públicas. Independentemente de ser advogado ou não, a partir do momento que você começa a ter uma interação na internet, onde você usa a internet, nem que seja para divulgar produto, divulgar serviço ou qualquer coisa assim, você está no meio da selva, né? E é isso que essa notícia tem. Eu tô pensando em colocar mais uma musiquinha aqui pra gente dar uma relaxada nesse tema um pouco mais tenso. O que você acha, Vanora? Pode colocar, bora. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui Gambling Blues do The Crevulators. Fica aqui um abraço pro nosso amigo Pensador Louco, que da banda The Crevulators foi tema de um dos sons no caixão do nosso amigo Pensador Louco. Quem quiser apreciar o trabalho do Pensador, lá nós temos lá o Som no Caixão, o Desleituras, nós temos o Necrofilmicon e nós temos também o Exadoff. O Pensador produz vários podcasts, né, Vanora? Vários podcasts. É uma pessoa muito criativa. É uma usina de podcast aquele homem. Então, em homenagem ao Pensador, fica aqui Climbers Blues The Crevulators. Vamos lá, galera! Cause I am coming back, and I know someday I'm gonna make it big. Well, I hang out, waiting for another hit. Well, I lost my cool down in Monte Carlo. Better off in a cheaper casino. Spend all my times on them velvet tables, losing my mind whenever I am able. And I know someday I'm gonna make it real. Ain't no joke, unless you can hear 'em squeal. Squeal in a big way.
É isso aí, galera. Clumbers Blues, The Crevulators. Ô, Vanora, o Gira é o que mesmo hoje? É delas. Vanora, você que é frequentadora lá, assídua do Boteco Virtual, o que você acha do Boteco Virtual, Vanora? Cara, eu acho um ambiente fantástico. É um lugar onde eu gosto bastante de passar o tempo, porque o pessoal é muito amigo, tá sempre disposto a conversar, trocar ideias sobre os mais variados assuntos. E o que eu acho importante é que não é um ambiente agressivo, porque tem muito chat, muito ambiente que a gente entra como mulher para tentar trocar ideia, assim, que o negócio não rola bem, porque é muito cara babaca, ou é muito homem sendo gratuitamente agressivo com você. E apesar de lá a gente ainda não ter tantas meninas participando, talvez porque não saibam da existência do boteco ou fiquem um pouco tímidas, as poucas que tem, incluindo eu, se sente super bem e o pessoal sempre recebe todo mundo muito bem. A gente tem pessoas de várias cidades e países se comunicando por lá. É uma forma de estreitar os laços e de fazer a internet, acho que, um lugar menor, sabe? Porque a gente não vê as pessoas hoje em dia pessoalmente com tanta frequência. E eu acho que plataformas como Hangouts, como Discord, como Boteco Virtual, eles têm esse conectar as pessoas. É isso aí, ó. Eu quero aproveitar. O que acontece? Eu quero agora fazer um desabafo. Meninas, o Boteco Virtual, a Vanora tá aí. As outras meninas tá Rai. Tem. Quem mais que participa lá de meninas? Vamos lá, que tem apesar de ser... A Isis, a Artemis. Então o que acontece? Galera, eu tenho esse jeito aqui, eu quero deixar bem claro isso. Eu tenho esse jeito meio chucro de interior, certo? Eu sou aquele... Como é que é? Os rebeldes também amam? Como é que era isso? Era um filme antigo? Os brutos também amam. Os brutos também amam. Então o podcast, ó, o Boteco Virtual é um espaço que é aberto para as meninas, certo? Tomarem sua cervejinha, pegar seu petisco, comer seu amendoinzinho, tomar seu suco, não precisa beber, entendeu? Apesar de que daqui a pouco eu vou soltar o merchandising da caneca do boteco, mas o que acontece? É um ambiente legal, onde a gente fala de filmes, a gente tem evitado muito política, porque é um tema muito complicado. Política, religião, não que nós não conversemos de vez em quando, porque eu acho que faz parte do crescimento cultural e intelectual das pessoas discutirem política, religião e tudo mais, faz parte, tem que ser discutido, mas sempre respeitando a opinião dos outros, entendeu? Lá não tem dessa de coxinha ou mortadela, não tem essa de esquerda direita, entendeu? Não tem essa de machismo e feminazi. O que acontece é o seguinte, galera, participem do Boteco Virtual todos os sábados às 20 horas. Hoje tentarei participar. Hoje tenho a Luísa, minha irmã, que veio dos Estados Unidos aqui de surpresa me visitar. Tá muito legal. Fica um beijo aqui pra Luísa. Tá minha mãe, tá a Patrícia, tá a Heleninha. Ou seja, eu vivo numa casa onde só tem mulheres. Então, os brutos também amam. Então, o Boteco Virtual é um ambiente para vocês, mulheres. Agora, aproveitando também essa questão do hashtag a podosfera. Como é que é? Hashtag o podcast é delas. Tá bom? Não sou aquele fakezinho, amiguinho que fica se fingindo de feministinha pra chavecar a menina. Eu já tenho 45 anos, sou muito bem definido, minha vida foi tudo roots, vim da roça com 17 anos de idade. Então a questão é essa, né, Vanora? Vanora participa, ela sabe muito bem como é que é minha atitude, né, Vanora? Sim, e assim, compreender que todas as pessoas, elas não são iguais, elas não vão corresponder às nossas expectativas, mas isso não quer dizer que a gente não pode compreender as outras realidades e juntos nos tornarmos pessoas melhores. Porque sim, nessa questão tanto de machismo quanto de feminismo, por mais que a gente lute por um mundo mais igualitário, não é porque a gente luta pela igualdade que mesmo nós mulheres não damos aquela escorregada bonita, damos sim, falamos muitas vezes coisas preconceituosas ou coisas extremamente machistas, mas nem por isso a gente não tem essa chance de estar se desconstruindo e mudando.
Então, por que a gente não dá essa chance também para outras pessoas? Sabe, tentar conviver melhor de peito aberto, ouvir a opinião dos outros. Porque, assim, gente, quando a gente entra numa discussão, eu tenho que convencer essa pessoa que eu tô certa, porque certo e errado é muito relativo. O que você está fazendo é trocando experiências e conhecendo outras realidades. Talvez você altere a perspectiva de vida de muitas pessoas, talvez você não altere, mas o que importa é essa relação, esse contato, essa ponte que você trava com outras pessoas. Exatamente. É porque, isso que a gente não pode perder de vista, cara. Hoje eu abri o espaço aqui para as meninas por uma questão de indisponibilidade de tempo. A Vanora, mais uma vez eu tenho que agradecer a Vanora, porque eu sei que as correrias dela, tem tratamento para fazer, tem um monte de coisa para fazer, e mesmo assim ela conseguiu achar uma brechinha aqui para poder gravar num sábado à tarde. Eu sei que ela tem compra para fazer, ela tem as coisas para resolver no sábado, que o sábado geralmente é um dia que a gente resolve as coisas de casa. Mas, cara, eu tenho que agradecer a Vanora pra caramba de estar participando. E eu quero fazer uma pergunta aqui diretamente, porque nós não temos outras meninas, infelizmente nós não conseguimos. Mas eu quero abrir o microfone para Vanora para fazer a seguinte pergunta, que eu acho que muitos homens querem fazer essa pergunta. Você acha que está chegando um limite de extremismo também no feminismo, Vanora? Eu acho que o extremismo no feminismo, ele seria o femismo. Que Ótimo. É uma postura diferente, que o feminismo é aquilo que odiamos todos os homens, sabe? Então pera um pouquinho. Então, agora eu, como homem, certo? Como o foco negativo da coisa. Então existe uma diferença entre feminismo e o femismo, é isso? Sim, o feminismo é aquela coisa, nós odiamos todos os homens, queremos fazer eles sofrerem. Caramba, eu nem conhecia isso. É de que o nome feminismo tá errado, o que não devia acontecer é o machismo, porque o machismo ele não prejudica só as mulheres, ele prejudica também os homens. O feminismo, na minha visão, seria o jeito, entre aspas, diz que não tem certo e errado, mas eu digo o jeito mais harmonioso. De lidar com as pessoas. Então, talvez, sei lá, tá passando por muitas revisitações os termos, talvez numa época foi necessário utilizar-se o termo feminismo, mas talvez seja outro termo que a gente precise hoje em dia, porque a gente tem que buscar um equilíbrio, não uma igualdade, porque tanto os homens quanto mulheres, eles têm necessidades e questões diferentes, mas o que a gente tem que almejar chegar é tratar tanto um quanto o outro com respeito. Todas as pessoas, independente de orientação sexual, de identidade de gênero e de posição política, elas devem ser tratadas de forma digna. Sim. E é isso, em tese, o que o feminismo prega. Só que assim, não existe só um feminismo, existe vários. Vai ter muitas pessoas que vão discordar comigo, vou concordar, mas em teoria, falando em termos teóricos, seria isso mesmo. O extremismo que a gente tem de tá querendo lidar de forma violenta ou onde é uma cena até muito comum, isso é retratado em filmes ou até mesmo na história que a gente pode ver, que as pessoas que sofrem depois de um tempo elas se tornam algozes. Sim. Talvez essas sejam uma espécie mesmo, que pessoas que foram oprimidas por muito tempo e não existe outras formas de lidar com essas feridas. Então, essa é a minha opinião. Sim, não, a gente tá aqui, pessoal. Vai ter os comentários, todo mundo pode criticar, ficar à vontade, que aqui é um espaço aberto. A gente tá inclusive ao vivo, quem quiser deixar seus comentários ao vivo aqui, com certeza, se deixarem áudio, a gente vai deixar, vai pôr o áudio no ar também. Deixa inclusive ver aqui no Telegram, se tem alguma mensagem aqui, algum texto ou algum áudio que alguém deixou. Ninguém deixou, deixa eu ver aqui no texto do Telegram. Vamos ver aqui no chat do Telegram, também não temos ninguém. Mas a questão é o seguinte, eu quero aproveitar esse momento. Então, pera um pouquinho. Então, vamos dizer assim, a oprimida, vamos falar de mulheres. Hoje o podcast é delas, né?
E o giro é delas também, e você tá aqui representando. Não quero trazer para você essa cruz, certo? Não quero. não. De forma alguma, galera que estiver ouvindo e depois vão ouvir também nos agregadores, não quero trazer essa cruz para cima das costas. Mas você, a oprimida, ela pode se tornar opressora, Vanora, é isso? Pode, porque assim, isso vai depender muito da resposta individual e da história de cada pessoa. Tem alguém que, por sofrer muito tempo de agressão, ela acaba se tornando uma pessoa agressiva e que vai infringir esse mesmo tipo de dor a outras pessoas. Agora, existe também uma outra parcela de gente ou de mulheres que elas vão sofrer esse tipo de agressão e elas vão buscar trabalhar isso de uma outra forma, elas vão evitar com que outras mulheres como elas passem por esse tipo de sofrimento, então elas vão se juntar em guildas, em movimentos sociais, em redes de apoio, fazer também essa forma de trabalho como o podcast delas, para tentar aumentar essa conscientização. Então, isso vai muito de como a pessoa está internamente, do quanto que ela tem apoio em volta dela, para ela conseguir lidar de uma forma saudável e equilibrada com isso. Não, porque eu não sei do lado das mulheres, mas, por exemplo, assim, quando a gente ouve o termo machismo, a gente acha que, tipo assim, é o ápice do radicalismo do homem opressor em cima das mulheres. Existe para as mulheres alguma coisa que é mais além do machismo, ou o machismo é o ápice? Porque você falou feminismo e qual é o outro termo que você falou que eu desconheci? O femismo. Até hoje eu desconheci esse termo, galera. Femismo. Foi uma novidade muito, me agregou demais no conhecimento e eu vou buscar conhecer mais sobre esse tema. Mas, por exemplo, enquanto nós temos o machismo como o ápice da opressão do homem, a figura feminina, as mulheres têm um outro termo pro lado do machismo que é mais radical ainda? Existe? Olha, de bate-pronto assim não me vem nada. Eu já acho que o machismo é alguma coisa bastante extrema. Mas eu acredito que esses alt-right, que são esses grupos, isso tem muito nos Estados Unidos, principalmente, que são grupos de homens pelos direitos dos homens, os homens, sei lá, tradicionais, machões, que tem que cumprir, entrar naquela caixinha daquele arquétipo de homem bronco, sabe? Sim, chucrão. De bem chucrão. Talvez isso seja uma exacerbação desse rótulo do machismo mesmo. Porque eu até então achava que o machismo seria aquele padrão de célula mátria, célula familiar dos anos 50, dos anos 60, onde, não, o homem provedor de alimentos, a mulher lá dentro. Então, o que acontece? Pelo que eu estou entendendo, o machismo em si, o termo machismo já representa o radicalismo. A gente, inclusive, isso aqui deve ser uma matéria para a gente poder pesquisar mais se existe mais radicalismo ali. Eu entendo que o radicalismo de um machismo seria tipo assim uma violência, né, doméstica, que é um absurdo, né, a chegar a esse ponto e tudo mais, de uma mulher, de querer uma mulher submissa e tudo mais, sendo que hoje, uma coisa que eu queria trazer aqui à tona também, por exemplo, eu vivo dizendo que as mulheres não têm espaço no mercado de trabalho, as mulheres não têm espaço, mas poxa, eu sou de 1973, então eu vivi um pouco do governo Figueiredo, eu vim desde um pouquinho do final do militarismo, a nova democracia e tudo mais. E o que eu percebo? Hoje, se você percebe o grau de instrução das mulheres em universidades, o grau de mulheres que estão ascendendo em carreiras de gerente, de diretoria nas empresas, está bem maior. Por exemplo, hoje eu percebo que, eu não sei como é que está a estatística de mulheres empreendedoras, eu sei que tem muitas mulheres empreendedoras, mas o que acontece? Hoje, quando as pessoas dizem para mim, Vanora, que o mercado de trabalho é dos homens, eu falo assim, pera, mas aí eu vejo aqui no centro da cidade tantas mulheres trabalhando em empresas, Grupo Silvio Santos, Unimed nem existe mais. Unilever, tudo. A quantidade de mulher que tem no mercado de trabalho é tão grande que eu falo assim, pera um pouquinho.
Para os homens também é uma realidade meio distorcida. Por exemplo, aí vai do homem também aceitar. Muitas vezes, poxa, eu sou advogado e a Patrícia trabalha com eventos. Não foram raras, e muito pelo contrário, muitas vezes a Patrícia fechou final de mês ganhando muito mais do que eu. E o que acontece? E não é a questão de eu achar assim, me sentir, como é que chama assim, denegrido pelo meu papel de homem. Muito pelo contrário, nós vamos crescer juntos e eu quero que ela fique milionária. Fica aqui, baby, fique milionário o mais rápido possível. Entendeu? Então o que acontece? Às vezes também eu quero aqui, a gente está aqui ao vivo num desabafo. Eu quero também fazer uma reflexão sobre essa questão. Você acha, às vezes, também que num futuro não muito distante, essa situação vai se reverter e o homem vai se tornar um ser reprimido, Vanora? Ou é a viagem da minha cabeça? Bom, analisando sociologicamente, pode ser que tenha esse movimento de pêndulo, mas eu ainda acho que para isso acontecer vai demorar muito tempo, porque, como por exemplo, essa questão que você citou da entrada da mulher no mercado de trabalho, onde a gente tem hoje em dia muito mais mulheres, mas também tem estatísticas de que até hoje elas não estão sendo tão bem pagas quanto os homens. Ah, entendi, verdade. Não recebe o mesmo salário. O mesmo salário para fazer a mesma coisa, né? Para fazer exatamente a mesma isso coisa. Isso é uma sacanagem master. Se você é casada, quer ter filhos, uma mãe, ela já não rende tanto. Tem esses problemas. Recentemente saiu uma pesquisa em algum instituto americano, eu li no Lifehacker, se eu não estou enganada, que assim, você tem esse montante de mulheres que se formam na faculdade, mas assim, as que conseguem mais destaque no mercado de trabalho e se recolocar mais rapidamente são as que tiveram desempenho mediano. As que tiveram as maiores notas, elas têm uma dificuldade maior para se integrar no mercado de trabalho. Por causa do medo, né? O medo. Talvez seja esse medo, né? Ai, meu Deus, essa mulher aqui é muito inteligente. Ela é fodástica, cara. Ela é fodástica. E enquanto os homens estavam acomodados em determinado ponto, não, eu vou fazer mais o meu arroz e feijão aqui, né? Enquanto as mulheres estavam, justamente por ter que se destacar muito mais do que os homens, se esforçaram muito mais que isso, né? Sim, a gente ainda está lutando por igualdade, porque mesmo assim, se você for ver no mercado de trabalho, ver a questão das trans e dos transexuais, eles ainda não conseguem ocupar cargos de trabalho, a parte das pessoas com deficiências ou doenças crônicas, ou mulheres negras que está se melhorando um pouco, mas não está nem de longe o quanto poderia ser. Porque só você dar uma chance de uma bolsa numa faculdade, você não, é um começo, mas ela já está com tanta desvantagem para conseguir entrar, que ela precisaria de muito mais aporte desde lá do início da infância, do que só uma bolsa na faculdade para fazer ela conseguir competir com chances iguais. Entendi. Então tem que ser muita coisa que tem que ser revista. Outra coisa também que é legal a gente rever, que até mesmo como mulher a gente fala assim, ai nossa, né, porque esse é um homem para casar, né? Aquele homem bonito que lava a louça para mulher no final de semana, bem sucedido. E de vez em quando cozinha. Gente, isso é que uma mulher média faz. O que seria bacana é que não sobrecarregasse os dois e os dois dividissem as tarefas de casa igualmente. Sim, isso seria o mínimo esperado. Não, principalmente quando você tem uma criança, sabe? Sim, eu faço das suas as minhas palavras, porque é o seguinte, por exemplo, hoje nós estamos vendo aí tanto homens e mulheres cada vez saindo mais tardiamente da casa dos pais, né? Ou seja, abandonando a zona de conforto o mais tarde possível, e a violência também implica muito nisso e afeta muito mais o lado feminino, né? Porque, poxa, se minha filha tem 25 anos, 30 anos e tá em casa, mas tá trabalhando, tem o seu quartinho lá, tá uma situação cômoda. Agora o que acontece? Por exemplo, quando os homens começam a ficar mais... Poxa, já tá na hora de você, dar linha na pipa, cara, entendeu? Eu saí de casa com 17 anos, lógico que eu não vou falar isso que seja o exemplo de procedimento que hoje eu também recomendo. Não saiam de casa.
façam suas faculdades, façam sua pós-graduação, façam seu mestrado, leve a vida acadêmica, se for o caso, quem vai seguir a vida acadêmica, dentro da casa dos pais, tudo bem, mas, por favor, colaborem dentro, porque a tua família espera isso de você, tanto dos homens quanto das mulheres. E não tem dessa de que Sim. mulher com 30 anos, dentro de casa, a Vanora, eu sei que ela saiu cedo de casa também. Então, acontece, nós somos duas pessoas, vamos dizer assim, fora da casinha. Porque nós tivemos uma história de vida muito diferente das pessoas que, tanto homens quanto mulheres, vão lá, ficam estudando, fazem a faculdade, isso dentro de casa, dos pais e tal. Aí arrumam um primeiro emprego, arrumam um segundo emprego e vão se desenvolvendo intelectualmente e profissionalmente também. E aí nós vemos hoje homens e mulheres, certo? Mulheres também, homens também, saindo de casa com seus 35 anos. Quando saem, né, Vanora? Quando saem. Quando sai, porque assim, por exemplo, na época em que você era mais jovem, estava iniciando sua vida adulta, o panorama do país, do mundo, era completamente diferente do que é hoje em dia. Hoje em dia, mesmo que esse jovem ou essa mulher jovem com 30 anos que esteja ganhando super bem, esteja no emprego legal, muitas vezes ela não vai conseguir, ou ele também não vai conseguir pagar um apartamento, criar condições para viver com as próprias pernas, porque tudo ficou muito mais caro. Sim. As pessoas precisavam ganhar muito mais do que ganham, então isso já serviu para dar uma alterada. Não é só o ponto de adolescência estar durando mais, de ter se criado mais uma categoria do jovem adulto. O mundo, a dinâmica financeira, a dinâmica dos empregos, tá tudo muito diferente. Então não dá pra gente falar que uma geração inteira era mais acomodada ou mais desperta do que as outras, mais porque proativa. não são as mesmas realidades. É verdade, o custo de vida também interferiu muito nisso. De repente, a menina que está trabalhando e tá provendo o lar. Para pra pensar, ninguém para pra pensar nisso. Tipo, seja homem ou mulher que chega lá numa família, por exemplo, vamos dizer o seguinte, a primeira menina que teve a oportunidade na família de fazer uma faculdade, o pai é um pedreiro, a mãe é uma costureira, e a menina teve, graças ao esforço da família, e de poder fazer uma faculdade, certo? Fez a faculdade, dali a pouco consegue um emprego bom e fica até em casa, até mais no fluir da idade. O que acontece? Ela se tornou uma provedora também. A mulher, olha, esquece o homem. Sim. Hoje o podcast é delas. Esquece o homem. Muitas meninas que eu conheço hoje são provedoras de renda para a família. Entendeu? Aí vem com aquela história, que bom que você tem filha menina, que ela vai cuidar de você quando tiver mais velho. Fala, velho, isso não existe, cara. Isso não existe. Essa história de que, o moleque com 18 anos tem que dar uma bicuda na bunda e mandar ele se virar. E a menina não, a menina vai ficar lá pra cuidar. Cara, isso aí é uma falácia tão grande no aspecto... É tão grande porque, assim, o que vai garantir que os seus filhos vão cuidar de você na velhice é o quão pouco babaca você vai ser com eles. Exato. Porque não adianta Nossa, você sendo exatamente. homem ou sendo mulher. Se você foi um pai e uma mãe babaca, não espere que seus filhos vão estar ali por você na velhice, porque eles não vão estar. Vanora, eu advoguei muito tempo em condomínios, né? Advoguei e continuo Sim. advogando. Eu vi pessoas assim, que às vezes chegam assim, senhoras e senhores, né? Que faleceram. É uma situação muito triste, que lembra aquela música do Raul, né? Eu fico aqui sentado na cadeira com a boca escancarada esperando a morte chegar. A morte para essas pessoas não só esperou, mas chegou. E ao ponto de as pessoas serem descobertas mortas depois de uma semana com um cheiro terrível. As pessoas, dona fulana morreu, dona ciclano morreu. Olha, como é que a família deixou essa senhora chegar nesse ponto? Eu falo, pera, você disse tudo. A gente não sabe como é que era o tratamento que essa senhora ou esse senhor dava para os filhos e para as filhas. Se ela era uma megera, se o homem era um ditador. O que aconteceu para as pessoas chegarem a um ponto de simplesmente abandonarem num apartamento aqui no centro da cidade uma pessoa idosa de seus 89 anos, 85 anos, a morrer ao léu, entendeu? Então, é isso que eu falo. Você vai colher na velhice o que você vai plantar durante a tua vida, meu.
Eu tô errado nesse ponto? Independentemente não tá de... errado. E um outro fato também importante, que é interessante para minha geração observar hoje em dia, porque assim, tem muita gente da minha idade opta por não ter filhos. Sim. E assim, ou você não ter filhos, as famílias estarem menores, isso quer dizer que talvez quando você chega na sua velhice, que toda a sua família já morreu mesmo. Então, o que é importante? Além de você ter, sim, enquanto sua família está viva, ter um bom relacionamento familiar na medida do possível, estreitar esses laços com quem seja digno, mas é importante ter uma rede de apoio e ter uma rede de amizade. Porque a gente tem a tendência, eu casei, eu não vou ter mais amigos. Gente, a gente precisa dessa rede de apoio. Porque para minha geração lá na frente, quem não tiver filhos, quem vai ajudar você quando você estiver mais velho vão ser seus amigos. Sim, e nada garante, é o que você falou, nada garante que esses filhos que você tá aprendendo, seja homem ou mulher, nada garante que esses filhos vão te dar esse respaldo. A gente no interior, a gente tem aquele velho ditado que uma mãe cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuida de uma mãe, né? Não é para uma mãe, é uma coisa assim, né? Olha aqui, a Ira tá aqui dizendo oi, mas aqui no Facebook, eu não sei se ela vai conseguir. Mas, gente, isso aqui vocês podem estar pensando que a gente está desvirtuando o giro dela, o giro é delas, mas é que eu tenho que aproveitar essa oportunidade, porque nós temos uma menina falando hoje aqui no Giro NetoCast, que é o Giro é delas. Eu faço questão de abrir o microfone. A Vanora tem outras notícias também que ela selecionou, mas eu não estou fugindo do tema, tá? Não estou fugindo das notícias, do Giro, nem nada, mas é que eu não quero perder essa oportunidade, né, Vanora? Eu acho que é válido a gente deixar registrado isso, depois vai para os agregadores de todo mundo, vai para o YouTube, vai para o Facebook e tudo mais. E é interessante a gente discutir, porque para mim é um momento onde eu tenho eu falando aqui de um lado e a Vanora falando de outro, e não somos arqui-inimigos nem nada, a gente tá batalhando, nós somos casados, eu com filha, Vanora optou, vocês optaram, e é um direito. Eu acho que isso, a família tem que parar com essa história de que, quando vem o bebê, pera, meu, e se eu não quiser? É um direito meu, e se eu não quiser pôr uma criança nesse mundo podre que tá aí hoje, certo? Isso aí vai muito, poxa, eu tô com 45 e eu e a Patrícia, nós nos preparamos pelo menos 3 anos para isso, financeiramente, psicologicamente, para ver, vai valer a pena a gente colocar uma criança no mundo, seja homem ou mulher, seja menina ou menina, vai valer a pena? Como é que vai ser a situação que ela vai viver? A responsabilidade não é... Olha, a gente que cria pet, a gente tem a responsabilidade com pet, que a gente tem um cachorrinho. Você não é uma coisa que igual a Dani de Donato, uma amiga nossa, colocou, que é uma atriz, ela falou assim, gente, é uma coisa que a gente tem que pegar, vai nascer, a gente leva pra casa e a gente não pode deixar ela morrer, sabe? É uma coisa... né? Tipo assim, o cachorro também, igual o gato. Então, a gente tem que assumir essa responsabilidade de estar com um ser humano ou ser animal, que o ser humano também não deixa de ser um animal, certo? Mas a gente tem uma responsabilidade que a gente assume nesse ponto de não deixar morrer. É meio radical? É, mas tipo assim, não é um Tamagotchi que você pega e dá um restart, né? Né, Vanora? Ou guarda dentro do armário, né? Guarda dentro do armário. Não para de chorar. E pera um pouquinho, vamos dar cadê o botão de desligar desse ser? Não existe botão de desligar. Não existe. Você é uma coisa perene, é forever, você vai ter que cuidar, entendeu? Então, gente, a gente já está extrapolando, estamos com 64 minutos. Vamos seguir, Vanora, com nossos assuntos aqui. Pela sequência que eu tô aqui no meu papelinho, você tem mais notícias aí. O que você acha? Vamos lá, manda. Sim, bora lá. Vamos lá. Tem uma notícia aqui do portal do Gizmodo. Eu acho que é Gizmodo que fala, porque... Eu também, eu falo... ouço de 2 jeitos, eu nunca sei qual é o certo. Eu já ouvi falar gente Gizmodo, sabe? Eu nunca sei qual é o nome certo disso. Não sei se Gizmodo é aportuguesado, ou se Gizmodo é inglês mesmo. Mas é uma notícia que vai muito de encontro também, essa questão de privacidade e essa questão das assinaturas, porque mudou o modelo de negócio de novo, né? Então agora tudo é assinatura.
E aqui está dizendo que o Spotify revela que 2 milhões de usuários pirateavam o serviço de streaming. Caramba! No início desse mês, o Spotify fez a limpa no serviço, banindo quem utilizava aplicativos não autorizados para usufruir das funções de assinantes sem pagar nada, ouvir música sem anúncio, por exemplo. Agora, o que parecia ser um punhado de usuários é, na verdade, um número muito maior. 2 milhões, conforme divulgou a plataforma de streaming na documentação da abertura da oferta pública inicial. Até o final de 2017, o Spotify divulgou que possuía 157 milhões de usuários ativos, dos quais 86 milhões eram usuários não pagantes. Assim, os 2 milhões de usuários piratas equivaleriam a 2,3% de usuários não pagantes que usavam o serviço completo por meio de aplicativos de terceiros e modificações. E aí o Spotify fez um cartazete simpático assim, né? Para falar para o usuário que, olha, os aplicativos não autorizados, que uma atividade anormal havia sido detectada na conta e que ela seria desativada. Para reativar o serviço, seria necessário desinstalar as versões não autorizadas e modificadas do Spotify. A situação, apesar de não ser alarmante, não deixa de ser ruim para a empresa, que está prestes a ouvir sua oferta pública, uma vez que esses usuários de serviços, posando de assinantes, não geram receita com as propagandas, que deveriam estar ouvindo e dificilmente seriam convertidos em usuários pagantes reais, algo crucial para o modelo de negócios do Spotify. Mas é uma questão de justiça, né? Vamos falar a verdade? Vamos falar a verdade, Vanora? Poxa, né, gente? Não, é a mesma coisa que você querer piratear Netflix, não sei o quê. O que acontece é o seguinte: o Spotify, ele tá remunerando os artistas, que cada vez tá mais difícil. Os caras hoje vivem de show, não existe mais CD, vender CD. Não, né? Não existe Eu mais... gostava daquele negócio, você pegar um encarte, sabe? Aquela coisa de gente velha, de sentar e ouvir o disquinho, sabe? Eu gostava disso. A bolacha de você pegar o encarte gigante de um vinil, né? E ficar lá vendo a arte da capa. Hoje em dia não existe mais isso, então acontece... Aí você pega o artista, ele produz um som legal pra caramba, envolveu baixista, baterista, guitarrista, vocalista, todo mundo da banda, fora quem pagou pro design gráfico, o pessoal que tá pondo isso online e tudo mais. Aí vai um FDP do caramba, sabe? E cara, poxa, você quer ajudar o teu artista de cabeceira? Cara, não pirateia, cara, não pirateia. Cara, não vou falar que desse mal nunca me acometeu, porque eu usei muito desses artifícios, mas a partir do momento... Vanora, você vai dar risada. A partir do momento que eu descobri o open source, o software livre, e que, tipo assim, tudo é gratuito, tudo é uma equipe funcionando, é um sistema operacional gratuito, você sabe que eu mexo com Linux e tal, e eu, Pensador, e uma galera aí da podosfera também usa Linux. A gente começa a dar um valor para quem produz conteúdo, para quem realmente, que você fala assim, poxa, meu, são R$4, sabe? Você vai assinar um serviço lá de música universal, você vai ter todas as músicas por R$19, sabe? Uma coisa que você fala assim, poxa, vamos dar um dinheiro pro artista, cara. Vamos dar um dinheiro pro artista. Vamos favorecer o artista. Vamos prestigiar o artista, né, Vanora? O que você acha? Eu concordo. A minha birra com o serviço de streaming é a seguinte, é a colocação de barreiras. Eu assinei durante muito tempo a conta premium do Spotify, só que eu tinha aquela situação. Eu, por uma série de motivos, eu tenho um gosto bem... como é que se diz? Eu acho que eclético é passar um pouco da média, porque tem a música que eu escuto por hobby e tem a música que eu escuto por conta da dança. Então é burlesco, é o flamenco, é a música oriental, música de Okinawa.
Então aí eu comecei a bater nessas barreiras. O Spotify, por exemplo, é um lugar maravilhoso para eu conseguir acesso às músicas de flamenco, principalmente aqueles CDs que tem só o ritmo, que é bom para você ficar estudando. Mas em contrapartida, eu adoro Jiren Grey, que é uma banda japonesa. Por alguma mítica estranha do universo, eles estão no Spotify, só que o Spotify decidiu que eu não posso ouvir o Jiren Grey porque eu não estou no Japão. Então é essa barreira que eu fico maluca. Tem muitos artistas que você não tem acesso porque você não está no país certo, assim como no Netflix. Eu até entendo que tal, você tem toda uma questão de tramitação de direitos legais, de eu quero que isso seja exibido aqui nesse país, não quero que seja exibido nesse, mas me chateia essa colocação de barreira, sabe? Não, eu nunca tinha pensado por esse ponto, cara. Nunca tinha pensado. Eu achava que os caras estavam remunerando os artistas e por si só já seria algo muito benéfico, mas eu confesso que nunca tinha pensado por esse ponto aí, não. Porque você tem essa barreira, alguns artistas você tem acesso, outros não. Ainda acho que é muito pouco que se paga para os artistas, no caso de plataformas do Spotify. No caso de filmes como o Netflix, eu não entendo muito bem como é que funciona a remuneração para quem, vamos supor, esses canais que produzem as séries, tal, eu não sei como funciona. Mas o que eu acho engraçado é que mesmo se você for assinante da Netflix e você fizer uma pesquisa por algum filme, sei lá, pelo método de janela anônima, dependendo do usuário que você tá, aparecem sugestões de filmes diferentes que você até poderia querer assistir, mas pelo filtro de inteligência artificial do catálogo, ele não aparece para você, mas eles têm os direitos de exibição desse filme e você poderia assistir. Essa que é a minha rusga maior. Tudo bem que no caso do Spotify eu entendo, tá? Vocês estão pesando a mão no anúncio. E do tipo, você ouviu uma música, aí 3 anúncios. Anúncios. Mas acho que dava para flexibilizar para todo mundo. Sei lá, se diminuírem a quantidade de anúncios, criar outros tipos de plano. Sei lá, que não é todo mundo que vai querer fazer download das faixas offline, ou que tem um preciosismo com áudio de que não, eu tenho que ouvir em Ultra Blaster HD esse negócio aqui, mas também não é bacana com o artista você ficar pirateando essas coisas. O que eu vejo muito hoje em dia, pelo menos das pessoas que eu tenho contato que acabam pirateando algum conteúdo, é porque não tem condição de acessar o conteúdo por meios legais. Do tipo, o negócio simplesmente não ia chegar. Você não ia conseguir comprar, você não ia em mídia digital, em mídia física, você não ia conseguir importar, do tipo, e a pessoa acaba tendo que recorrer a isso. Então, acho que ainda tem muito que amadurecer esse sistema, tanto de assinaturas quanto de compras digitais, para a gente criar um negócio que funcione para todo mundo. E principalmente para artistas em geral, essa coisa de entretenimento que a gente não tem muita noção, porque a gente tá cobrindo aqui os custos do álbum que um cara fez. Não é só os custos. Esse cara, ele não aprendeu a tocar guitarra ontem. Ele passou uma vida estudando, passando por um monte de coisas que você jamais vai fazer ideia para conseguir ser o artista que ele é e para entregar esse trabalho para você. Então tem todos esses anos que ele teoricamente trabalhou sem remuneração e é o que precisou para ele chegar nesse lugar. Você está nutrindo isso de volta para ele. E é isso que as pessoas têm muita dificuldade. Eu digo, não sei como que é nos outros países, mas aqui no Brasil, eu, como dançarina, eu vejo muito isso. O pessoal tem muita dificuldade em entender como você passa o valor do seu cachê pelo tempo de apresentação e pelo que na cabeça dele ele acha justo. Não. Cara, você definiu tudo, cara, porque não tem jeito de você renegar esse teu posicionamento, porque, na minha opinião, a gente tá aqui concordando, é correto, cara. É correto, não tem razão de discordar disso. O cara se esforçou demais a vida inteira, cara. O artista merece seu destaque. Então, o que acontece é o seguinte, ó.
Vamos partir para mais uma musiquinha, Vanora? Nós estamos aqui com 74 minutos, galera. Olha só, era um programa Mas que a gente fala, hein? A gente fala mais que o Homem da Cobra. E as Mulheres da Cobra. Mulheres da Cobra. Hoje é Mulheres da Cobra. Então é o seguinte, ó. Vamos colocar aqui um sonzinho aqui do Cy Curning, Willingly. Depois nós vamos continuar com o giro aqui. Tá bom, galera? Então, quem tiver ao vivo, deixe seus comentários no Spreaker. E também, se quem quiser participar em áudio aí, pelo Telegram do NetoCast. Vamos lá, Vanora? Vamos pôr esse sonzinho aqui? Vamos. Então vamos embora. From where I stand, there's no divide. To both sides, I openly cry. I give of myself, believe in the power of love. But most of all, I give it all willingly. É isso aí, galera. Willingly de Cy Curning. Uma música que eu tava falando até com a Vanora. Lembra bastante o Bowie, né, Vanora? Sim, é essa coisa meio hétera da voz e tal. Não é? Eu não sei se é viagem da minha parte aí. Esse cara lembra muito Bowie, cara. Lembra demais, cara. Bom, vamos lá. Eu tenho aqui uma noticiazinha aqui, voltando só o giro aqui, olha aqui. Boletos atrasados a partir de R$800 já podem ser pagos em qualquer banco. Olha aqui, ó. A partir de sábado, hoje, dia 24, será possível pagar boletos vencidos com valor igual ou superior a R$800 em qualquer banco. R$800, né? Em qualquer banco. Até então, só era possível fazer o pagamento do boleto atrasado em uma agência de instituição emissora do documento. Aliás, a gente vê aquela mensagem, né? Sempre vem nos boletos. Preferencialmente pagar no banco tal, né? Então chupa, bancos! Vamos lá. A medida faz parte do calendário do nosso sistema para a cobrança de boletos que está sendo implantada pela FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, desde julho do ano passado. A última etapa foi colocada em prática em setembro, com a liberação para pagamento dos boletos vencidos até R$2.000 em qualquer banco. O
O valor está diminuindo progressivamente até ser aceito o pagamento atrasado de qualquer quantia. O calendário original previa que a plataforma fosse totalmente implantada, com a possibilidade de pagamentos de boletos de qualquer valor até dezembro do ano passado. Porém, a Febraban decidiu estender o prazo, em função do volume elevado de documentos que trafegarão pelo sistema, cerca de 4 milhões de boletos por ano. Caramba, boleto pra dedéu, gente. Olha aqui, ó. Veja a seguir o cronograma da implantação do sistema de pagamento de boletos vencidos em qualquer agência. Ó, 24 de março, até R$800 ou mais. 26 de maio, R$400 ou mais. 21 de julho, certo? 0,01 ou mais. E 22 de setembro, processo concluído com a inclusão de boletos de cartão de crédito e de doações, entre outros. Olha a questão do rastreamento. A nova plataforma de cobrança permitirá a identificação do CPF, o cadastro de pessoa física, ou CNPJ, cadastro de pessoa jurídica, do pagador, o que facilitará o rastreamento de pagamentos. No pagamento do boleto, o próprio sistema verificará as informações. Se os dados coincidirem com a plataforma, a operação será validada. Caso haja divergência nas informações, o pagamento só poderá ser feito no banco de origem da operação. Vanora, isso é uma mão na roda, né? Porque muitas vezes, venceu um dia. Aí você tem que chegar e pagar o boleto lá no banco de origem. É um saco, né? Vamos falar a verdade? Nossa, eu fiquei tão triste quando mudou isso, que eu vi essa notícia até escorreu uma lágrima, assim, de felicidade. Porque eu lembro como eu fiquei chocada quando mudou, porque, assim, às vezes atrasou o boleto, sei lá, atrasou o pagamento, você esqueceu de pagar, qualquer eventualidade maluca dessas. E aí você ia lá no banco... Ai, moça, não aceita aqui, você vai ter que ir no banco. E sei lá, o banco era, sei lá, Banco da Caixa. Não, é 3 quilômetros de distância. Você não acha o banco, você vai ter que, tipo, ir 3 bairros até achar o banco. Aí você chega lá no banco, tem uma fila enorme. E, gente, era um boleto, sei lá, de R$40, sabe? Sim, e quando o banco é o Banco Safra, que só tem na Paulista, meu, cadê Banco Safra? Não existe Banco Safra, cara. Banco Safra, vocês não têm agências, por favor, né? Então, cara, essa notícia veio muito bem a calhar aqui, cara. Veio muito bem a calhar, porque, poxa, passou do vencimento cada vez mais progressivo, né? Conforme o calendário que eu passei aí, cada vez mais vocês vão poder pagar o boleto vencido em qualquer agência bancária. Pô, demorou, né, Vanora? Pelo amor de Deus. Porque assim, acho que eles quiseram fazer alguma coisa meio diferente nesses últimos, acho que 6, 7 anos, só que acho que deu meio errado, porque eles estão voltando atrás, né? Isso é o medo do PayPal, do Google Pay, isso é o medo das interfaces que... Nubank mesmo, cara, Nubank é um cartão de crédito que você pega aí, não precisa de agência, não precisa de nada, entendeu? Você paga o Nubank numa lotérica, você paga o Nubank num banco, você paga onde você quiser, entendeu? Esse é que eu tô dizendo. A questão é essa. Eu gosto muito é o Neon também, que agora ele vai ter o cartão de crédito, acho que a partir do mês que vem. Neon? Neon. Ah, legal, não conhecia. E você usa essa plataforma? Eu uso porque, assim, eu tentei primeiro me cadastrar no Nubank, né? Nubank fechou as portas pra mim, porque eu não era o perfil de cliente. E aí o Neon me aceitou, que na época ele não se chamava nem Neon ainda, se chamava Controle. Caramba! Aí fui usando que ele tinha aquele sistema de um cartãozinho que você fazia recarga e tal, que era o que me servia para colocar lá as mensalidades de assinaturas e tranquilo. Aí, com o passar dos anos que a plataforma foi crescendo, agora eles vão vir com essa opção de crédito, você consiga depositar dinheiro nele usando boleto, consegue fazer transferência, que agora eles meio que têm um banquinho deles. E um negócio que eu gosto muito deles, que eles têm, é a ideia dos cofrinhos, que o Next está fazendo, mas ele não me pegou muito. Que aí você tem seus objetivos, sei lá, quero comprar, sei lá, um guarda-roupa. Aí eu fiz as contas lá, eu vou levar 6 meses para comprar o meu guarda-roupa, sei lá, ele abre e gira na parede, que nem a caverna do Batman. Aí você coloca lá o valor, ele faz a estimativa de quanto você precisa economizar por mês,
E ele tem rendimento de CDI, não tem rendimento de poupança, então você consegue juntar CBD, aliás. Você consegue juntar Maero. Então ele vai rendendo um pouco mais do que na poupança, né? Porque você vai juntar algum dinheiro na poupança, você fica até triste, né? Porque quando você vai ver quanto rendeu. É bobança, né? E agora com essa opção de CBD eu achei maravilhoso. Porque galera, ele fica lá rendendo, você pode até deixar seu dinheirinho lá do tipo, não tenho intenção de retirar agora. Vai rendendo aí. Fica a dica aí pra galera que estiver ouvindo a gente e também depois nos agregadores, né? Os boletos vão ter essa facilidade que demorou pra... Eu acho que o pessoal tá se sacudindo aí com essas plataformas novas que estão surgindo, né? Demorou para os bancos se sacudirem, né? Vamos colocar um sonzinho aqui, Vanora? Mas antes eu só preciso colocar aqui no Spreaker a questão da minha canequinha do NetoCast, que eu esqueci, coitada da caneca. Então vamos lá, vamos colocar aqui, vamos lá. Que era para ter falado muito antes do tema machismo feminismo. Vamos lá. Agora vocês podem adquirir as suas canecas do Boteco Virtual diretamente pelo Mercado Livre. As canecas do Boteco Virtual são frutos da parceria com a Uai Personalizados, lá de Vila Velha, Espírito Santo. Para adquirir a sua, basta procurar por NetoCast no Mercado Livre e lá você encontrará as nossas canecas que ficaram bem bacanas, galera. Ficou muito legal mesmo. Aproveitem que todas as canecas estão com frete grátis para todo o Brasil e não sabemos até quando a promoção irá durar. Aproveito também para informar que o NetoCast está disponível no Spreaker, no SoundCloud, no iTunes e também temos o nosso canal lá no YouTube. Basta procurar no YouTube por NetoCast e lá você terá o áudio de nossos podcasts também em forma de PowerPoint lá com o áudio e com os avisos e imagens relativas ao podcast do dia, tá ok? É isso aí, galera. Estamos aqui vendo, aqui não tem participação no chat do Spreaker, também não deixaram comentários nem áudios aqui no grupo do NetoCast no Telegram. Vanora, você tem mais uma notícia aí pra gente encerrar? Depois colocaremos a música de encerramento e vamos tocar o barco e vamos pra casa fazer o que a gente tem que fazer. Né? Essa notícia que eu tenho para apresentar agora, ela é do Tecnoblog. Manda bala. A Rússia ordena que Telegram entregue chaves de criptografia de usuários. Nossa, essa foi foda. Vai, diga aí. O Telegram e o governo da Rússia estão em uma queda de braço desde o ano passado. A empresa recusou uma ordem do Serviço Federal de Segurança, FSB, sucessor da KGB, de entregar as chaves de criptografia de 6 usuários. Isso resultou numa multa de $14 mil e o Telegram recorreu à Suprema Corte da Rússia. Mas, segundo a Bloomberg, a juíza Alla Nazarova exigiu que a empresa entregue as chaves de criptografia. O FSB argumentou no tribunal que as chaves de criptografia por si só não violam a privacidade de ninguém, porque seria necessário obter uma ordem judicial para coletar os dados dos usuários. O argumento do FSB de que chaves de criptografia não podem ser consideradas informações privadas, defendida pela Constituição, é astuto, declarou Ramil. Eu vou deixar passar o sobrenome desse moço porque eu não vou pronunciar direito. Sim. Agmetatliev, eu acho. Desculpe quem fala russo aí. Não, esquenta a cabeça que quem ouve o NetoCast Esporte sabe que a gente, na parte do UFC, a gente pena pra falar o nome dos lutadores. Então, Vanora, fique à vontade, meu. O advogado do Telegram. É como dizer, eu tenho a senha do seu e-mail, mas não controlo o seu e-mail. Só tenho a possibilidade de controlar. Né? O FSB alega que o Telegram foi usado para planejar ataques terroristas. E desde 2016, a Rússia tem leis antiterrorismos que obrigam apps de mensagens a permitir que as autoridades crebem a criptografia de usuários específicos. A empresa vai recorrer da decisão da Suprema Corte. O CEO Pavel Durov diz no Twitter que ameaças de bloquear o Telegram, a menos que entregue dados privados de seus usuários, não darão frutos. O Telegram será sinônimo de liberdade e privacidade. Caso a Suprema Corte decida novamente contra o Telegram, o serviço pode enfrentar outra multa e até mesmo ser bloqueado na Rússia, um de seus maiores mercados.
Nossa, gente, ou seja, a gente chegou no Telegram, a gente que achava o Telegram a nossa ilha Paradise Island, né? Então, galera, o buraco é mais embaixo. Chegou um momento em que até o governo russo, que é um dos que mais invadem, né? Vamos falar a verdade? Que é um dos que mais invadem. Qualquer lugar, né? Qualquer lugar o governo russo está envolvido. Agora chegou a vez do Telegram. Então, quem estava achando que o Telegram seria um território aberto, livre, com a criptografia inquebrável, pois é, chegou a vez do Telegram, cara. Eu só tenho a chorar. Eu não tenho um efeito de choro de bebê aqui para colocar ao vivo, mas imagine um choro de bebê agora, porque ferrou, galera, ferrou. Ferrou porque a barata voou, o bife virou, porque assim, tá? É muito legal a gente fazer alguma coisa, tipo, privacidade e tal, até que você precisa quebrar essa privacidade. É verdade. Bom, Vanora, Tá tudo muito relativo. olha, já estamos com 90 minutos de programa ao vivo, galera. Olha só, quase inédito isso aqui, certo? Eu vou colocar a música de encerramento aqui, depois eu vou colocar o fechamento aqui do NetoCast, certo? Desde já... Vanora, você quer deixar mais algum recado aí pra galera que tá nos ouvindo ou vão nos ouvir nos agregadores? Acho que o recado que eu queria deixar é para vocês procurarem, né, mais podcasters femininas, mulheres que participem tanto de podcasts mistos como que façam podcasts compostos só por mulheres, né? É muito importante a gente aumentar essa presença feminina dentro da podosfera para a gente conseguir agregar mais visões de mundo e também a gente ter esse espaço para poder se expressar também, para poder aprendermos a articular melhor as nossas próprias ideias, para a gente ter mais ferramentas para defender tudo aquilo que a gente acredita. Sempre com muito respeito e pensando no próximo. E você tá com algum projetinho aí, tirando um ACC, você aí as suas divagações na podosfera, que eu sei que você pinga aqui, pinga ali,